Bom dia a todos. Nessa videoaula, nós iremos implementar um algoritmo bem simples, no qual nós vamos calcular o perímetro e a área de um retângulo. É importante destacar que sempre que você estiver programando, na linguagem de programação de alto nível, por exemplo, que você coloque comentários descrevendo as variáveis, tá certo? Esses comentários são de suma relevância para que você, a posteriori, se recorde de quais são a explicação das suas variáveis no programa. Não vou fazer isso aqui porque por questões de tempo, mas você pode utilizar no Python é, essas aspas duplas ou o jogo da velha para inserir comentários, tá bom? Então nós vamos ter basicamente quatro variáveis no nosso programa. Vamos ter lado menor, lado maior, que vão ser os dois lados do retângulo, e vamos ter o perímetro e a área, né? São as variáveis que vão receber os dados de entrada, né? Então nós podemos colocar, por exemplo, nesse nosso programa, eu vou colocar assim: lado menor recebe 2, tá certo? Então eu estou atribuindo à variável lado menor o valor 2. Se eu quisesse atribuir um outro valor, eu poderia atribuir. Nesse primeiro exemplo, nós não vamos ler esses dados, nós vamos inserir eles aqui, para começar de um caso mais simples, tá certo? Então, o lado maior, ele pode receber, por exemplo, o valor 4. Tá bom? Então, nós temos que a variável perímetro, tá, recebe duas vezes lado menor mais lado maior, tá certo? Então, tendo entrado o valor 2 em lado menor e tendo sido atribuído o valor 4 ao lado maior, o programa vai automaticamente calcular o perímetro. E a área pode ser facilmente calculada por lado menor vezes lado maior. É interessante destacar que eu poderia ter colocado nesse meu programa, ter chamado o lado menor de A, lado maior de B, perímetro de P e área de AR. Mas o que é isso, né? Então é interessante você colocar nas suas variáveis nomes que já identifiquem o significado dessas variáveis. Facilita muito, né? Então nós podemos colocar aqui, ó, print para imprimir o perímetro, tá certo? E se eu quiser separar aqui, eu boto um print para imprimir a área, tá certo? Então vamos salvar aqui esse programa. Coloquei aqui para salvar. Está levando aqui algum tempo. Não sei o que aconteceu aqui. Eu executei aqui o programa, né? E ele deu o resultado, mas eu quero só salvar. Pronto, vou colocar aqui na área de trabalho. Vou chamar ele aqui de retângulo, tá certo? Hatch, o nome do meu programa. Eu executo aqui o programa hatch. Ele dá os valores 12, que é o perímetro, e 8, que é a área, tá certo? Então, ele está dizendo aqui que ele foi executado a partir do diretório onde está o arquivo hatch. Eu poderia, por exemplo, para melhorar essa minha apresentação, colocar assim, ó, perímetro, dois pontos aqui, né? Opa, aqui é aspas simples, certo? Poderia colocar aqui área, né? Vou colocar aqui área, dois pontos e vírgula aqui, tá certo? Então agora com isso, quando eu executar aqui o programa, ele vai aparecer perímetro e área, né? Tá certo? Então aqui você colocando no comando de print para imprimir entre aspas duplas, ele vai aparecer esse texto, né? Tá certo? Vai executar de novo, que essa versão aqui do Python ele não se dá bem com acentos, tá certo? Então o que acontece? Eu executei o programa hatch, o lado menor 2, lado maior 4, ele retornou o perímetro de 12 e a área de 8, né? Se eu colocar aqui um outro valor, por exemplo, lado menor 5, lado maior 8,
e salvar e executar o programa, ele vai retornar o perímetro de 26 e a área de 40, né? Então esse é um programa bem simples. Tem outras abordagens que nós podemos fazer aqui, de ler esses dados a partir de um arquivo de texto, de ler esses dados a partir do console, de garantir que o lado maior vai ser maior do que o lado menor. Se eu colocasse aqui, por exemplo, lado menor 5 e lado maior 3, estaria errado, né? Eu poderia garantir que eu só pudesse inserir o valor maior usando comandos de decisão, por exemplo, mas isso são nuances que nós vamos aprender nas próximas aulas, tá certo? Esse programa é bem simples, vocês já podem aí executar e ir treinando, tá certo?